retomando um pouquinho daquilo que estava sendo dito antes, né? Essa linguagem consubstancial era uma linguagem que estava em voga no mundo antigo, que servia e ajudava para falar sobre a relação que existia, a relação divina que existia, né? Então, por isso dizer que Jesus é consubstancial, quer dizer que ele partilha a mesma substância do Pai. Ou seja, se Deus Pai tem determinada substância, Jesus possui esta mesma substância. Com relação ao Espírito Santo, vou fazer um pouco mais de explicações, né? O primeiro concílio de Nicéia, ele foi clareando a questão da divindade de Jesus. E no concílio de Constantinopla, em 381, foi sendo clareada a questão da divindade do Espírito Santo. Porque também existia uma tendência de algumas heresias, de alguns pensadores, de ver o Espírito não como sendo Deus, né? Deus Espírito Santo, também ou sendo de um grau inferior, né? Alguns até faziam uma hierarquia, né? Deus Pai era maior que Deus Filho, que era maior que Deus Espírito Santo, e por assim vai. Então, o Concílio de Constantinopla, ele vai reafirmar, né, a divindade do Espírito Santo, recordando que lá no final do Evangelho de Mateus, Jesus mesmo vai dizer, olha, batizem todos os povos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? E só que o Concílio de Constantinopla ele vai utilizar uma linguagem diferente. Ele não vai usar o consubstancial, né? Ele vai usar diversas linguagens diferentes, que seria uma linguagem quase indireta, para falar desse que é do Espírito Santo, que é divino, mas que também está na obra da salvação, mas de uma maneira diferente. Por isso ele vai dizer assim, que o Espírito Santo é o Senhor que dá vida, que procede do Pai. Em vez de usar o consubstancial, ele usa o proceder do Pai. Mas para falar também que o Espírito Santo possui a natureza divina. E depois ele vai para uma linguagem mais poética para dizer assim que com o Pai e o Filho recebe juntamente a mesma adoração e a mesma glória. E assim, então, para falar que o Espírito Santo ele também faz parte disto, né? Só que por brigas, né, por discussões entre os padres conciliares, entre aqueles que eram partidários de uma visão que depois ficou sendo mais herética do que a ortodoxia da fé, então escolheram essa linguagem um pouco mais indireta para falar da divindade do Espírito Santo. Lembrando que quando a gente lê o Evangelho de Lucas, para Lucas, o tempo da igreja é o tempo do Espírito Santo. Então, após a morte e a ressurreição de Jesus, o tempo da igreja, da comunidade nascente, do tempo que nós vivemos agora, é o tempo da ação do Espírito. Então, o Espírito, ele age na igreja, ele age na história, ele conduz a história, é ele que vai iluminando a igreja, que vai suscitando santos, né, profetas, doutores, pessoas que vão guiando e que vão conduzindo a igreja como obra de Deus, né? Então, por isso, assim, Jesus atua na obra da redenção da humanidade e o Espírito Santo atua na obra da santificação da história que vai seguir a partir de então.